fomos para o intervalo às gargalhadas e voltamos também, ficamos aqui tricotando, porque a mulherada começou a trabalhar jovem e nós saímos do intervalo falando, nossa, a pessoa tem sorte, sim, tem sorte de arregaçar as mangas e trabalhar. Candy, se você fez toda essa esteira, né, a Cris estava contando, é uma esteira diferente, artística, internacional, é uma atriz internacional que estudou, fala idiomas e utilizou essa experiência já desde muito nova para expandir, tem um leque de operações, trabalha no meio da comunicação e afins. E você é a mesma coisa, uma grande executiva, e hoje você também está na área da comunicação como celebrante, há 10 anos e também como treinadora de executivos. Mas a esteira dela é diferente da minha, mas tem essa esteira que eu falo, gente, a gente fez um monte de coisa. Eu não pego um microfone para casar as pessoas assim, aleatório. Exato. Eu tenho uma história, uma estrutura emocional que me leva muito até grande. ali. Quando eu termino o casamento, alguém chega, nossa, mas é tão bonito te ver falar. Mas não sei o que eu falo, gente, tem tanta técnica por trás, tem tanta experiência, tem tanto controle emocional, porque eu já passei por tanta coisa. Fazer um casamento é simples. Treinamento, né, Candy? Porque treinamento. Você é uma celebrante credenciada, não é assim? Faço com efeito né? civil. Tem efeito civil. Eu não comecei aos 13, mas comecei aos 16. E aí, aos 17, eu já fazia estágio em comunicação. Comecei em rádio, 5 horas da manhã, trabalhei com grandes nomes. Aí fiz CBN, aí fiz Manchete, que o pessoal nem conhece. Aí fui pra TV, fui pro mercado corporativo. Até que fui transferida para o Pará. Morei no Pará. Fiquei pela Vale, uma empresa bem conhecida. Fiquei pela Vale lá, morei numa cidadezinha. Quem disse que você tinha ido para o Pará? Morei 4 anos no Pará. Eu fui instalar a comunicação numa empresa da Vale, né? Que era a Lunorte, era metade da Vale, metade de uma empresa norueguesa chamada Norsk Hydro, que está lá até hoje. Fui implantar a comunicação. Gente, eu fazia negociação com a comunidade lá eram índios. Olha só. Então, eles entravam no meu escritório com... e vinha aqui, calça diesel, né? Não, calça diesel. Os índios, né, modernos. Os índios são modernos. Enfim, mas né, e fui transferida para lá. Depois, quando eu trabalhei na TAM, eu ficava 15 dias aqui, 15 dias no Chile. Morei em Boston, morei nos Estados Unidos. Fui aperfeiçoar inglês. Eu era coordenadora de voos da TAM. Você combinou essa pauta? Fiz a transição toda de TAM para Latam, eu fiz todo o processo de comunicação, então eu ficava um pouco no Chile, um pouco aqui. Morei nos Estados Unidos porque eu achei que era conveniente eu ter um inglês fluente para a minha profissão. E lá fiz assessoria de imprensa quando nem tinha aqui no Brasil. Ninguém conhecia, Ninguém conhecia. E aí você fala, e aí hoje às vezes você fala, nossa, você faz celebração bilíngue? Faço, eu caso em português com inglês, português com espanhol. Nossa, que sorte! Eu falo, que sorte! Deixa eu te contar que foi uma sorte danada. E subi aí. E quando eu fui para a minha primeira multinacional, que a sede não era aqui, porque a minha primeira multinacional era no Porto, aqui, no Cubatão, perdão, a Carbocloro. Depois disso, aí já era na Juscelino Kubitschek, já era na Berrini, aí eu já tinha que subir. Aí eu fui ou profetado, ou as empresas que davam carro, dependendo do cargo, tinha direito a carro. E eu ia dirigindo, subindo e descendo a serra todos os dias, criando filho, fazendo ginástica, com a vida andando. E a gente atendendo, né? Pelo telefone, tá com febre, dá Tilenol. E tava numa reunião, saía e tava tudo bem, né? E a gente equilibrou vários pratinhos. Quantos braços tem as mulheres? Eu costumo dizer que as mulheres, ela atende o telefone dando mamar. Ela tá dando mamar, atende o telefone. Aqui, ó, o pé no carrinho. Tá o pé no carrinho e tá falando com a mãe. E a mãe tá falando, nossa, você vai fazer aquele negócio, e você já ainda vai na cozinha. Então, tem um livro que se chama Mulher Polvo, Homem Cobra. O homem é focado em uma ação e a mulher toca 10. São 10 braços. É incrível mulher isso. polvo. Ok, nós estávamos vendo aqui as imagens das suas celebrações, dos casamentos. Olha aí, ele está colocando as imagens novamente. Vai ser na Forneria Calixto, aqui em Santos. É sempre lugares lindíssimos. Quando é praia, fazenda, cada fazenda, cada lugar. Maravilhosos, né? Maravilhoso. Tem muitas fazendas, assim, perto de Itatiba,
Amparo, que são fazendas utilizadas inclusive para filmagens de novela. Tá. Muito eles legal. Já alugam para isso. Aí você fala, nossa, eu conheço esse casarão aqui de algum lugar, Sim. porque são usados em filmes, em novelas lindas. E aí decora com essas flores eu maravilhosas. Eu fiz num castelinho meu casamento em São Paulo, lá na Rua dos Franceses. Fiz num castelo. Não, na Avenida Paulista. É uma travessa da Paulista. Tem da uns Avenida na Paulista. Moca, que eles uns eram castelos. Um armazém. Aí eles derrubaram, deixaram só a parte mais rústica, fizeram uns armazéns assim. E aqui em Santos, aonde que normalmente, qual é o espaço de locação para esses eventos aqui os que mais tem são os clubes, a Forneria Calixto ou o Bistrô, que são ali na Pinacoteca. Sim. São Vicente, na Ilha Porchat, o Plataforma, que é um dos mais bem estruturados, na minha opinião, na Mansão da Ilha, que também é ali no Plataforma. Onde mais eu faço em Santos? Guarujá, faço muito. Faz bastante no Guarujá, né? O Guarujá, ele tem a licença de você levar na praia. Do Guarujá, Juqueí, São Sebastião. Então, tem a licença. Pode ser o famoso pé na areia. Pode fazer o casamento. Então, tem muita coisa, muito casamento que assim, eles organizam tudo ali na pousada, só que você desce, o casamento é pé na areia, monta-se tudo. Pode decorar. E aí a festa fica na pousada. Então, Santos não tem essa permissão. Não tem nenhum lugar que você possa fazer na areia. Então, você só pode optar, o mais perto que você chega da praia é a vista da ilha lá em cima e dos clubes que você, né? Mas assim, no pé na areia a gente não tem aqui. E o pessoal quer casar com pé na areia, gente, agora. Não adianta. Eu fui numa fase... Pé na areia. Pé na areia. É muito gostoso. E o que usa? Os convidados? Chinelinho? Não, eles fazem as mulheres umas sandalinhas com brilhinho. Sim. Dependendo dos meninos, como é que chama? Um sapatênis e tal. E tudo bem, só não dá pra ser salto fino, né? Não, porque não tenho os sapatinhos específicos, a plataforma, meio de palhinha, tenho já específicos. Eu fui de salto alto no casamento na areia. Achei que ia ter um deck, cheguei lá, puf, na areia. Falei, tem problema. Mas fica olha o dress code. Casamento na areia, dress code. Eu fui de casamento na areia é de Anabela. Tem gente que não, às vezes não tá adequado, não desce, vê a cerimônia de cima e depois fica ali pra festa e tal. Sim. Mas a maioria acaba tirando o sapato, leva uma rasteirinha mais chiquetosa, né? Acaba ficando descalço, depois bota a rasteira, bota agora você tem a sua própria empresa, do mundo corporativo, você olha de longe, só ali na parte de consultoria. Só assim, não, gosto, né? Quem passou pelo mundo corporativo sabe que é um bichinho que morde a gente, ele é apaixonante, porque é um dia a dia muito agitado, você tem um retorno financeiro que é muito diferente de qualquer outro emprego que eu tive, não tem comparação, mas você ganha muito. Eu era uma executiva de comunicação, então você fica no mesmo nível do diretor de finanças, do diretor de planejamento, porque você tem uma entrega que é tão robusta quanto. Então eu era responsável pela comunicação, pelo marketing de uma empresa da Vale do Rio Doce, gente. Então entra uma propaganda na televisão, tem que passar pelo crivo de N pessoas, mas se não passar pelo crivo da comunicação e marketing, não vai pro ar. Então são campanhas monstruosas, são coisas de muita responsabilidade. Então você ganha como um executivo de comunicação, que era o meu caso. O retorno financeiro O retorno financeiro Quando eu trabalhei na TAM, eu trabalhei na TAM, né? Fiz TAM e depois Latam. Puxa vida, você quase passa seu crachá para entrar no voo, né? Porque você vive. Aí hoje a reunião de manhã você está em Fortaleza, no fim da tarde você tem que estar lá em Florianópolis, porque estamos com um problema no aeroporto de comunicação. Você precisa treinar o time do check-in. Então é isso. Então às vezes falam para mim, nossa, meu dia foi puxado. Eu só penso assim, eu passava às vezes em 3, 4 estados por dia. Sim. Loucura, né? Loucura. Mas eu faço a mesma coisa. Cris, e você hoje? Você tem seu programa? Sim, eu tenho o programa que, como eu disse, era segunda a sexta, a gente estava falando no bastidor que era uma loucura, e aí eu pedi pro presidente, por favor, quero um prêmio, domingo, horário nobre. Aí eu faço os domingos, faço um ao vivo, os outros gravados, né, às 18 horas. E eu tenho os meus negócios segunda a sexta, tô no mundo corporativo há 26 anos. Você atua na área de comunicação qual? Comunicação, eu faço marketing e publicidade
para construtoras, 12 construtoras na capital, em São Paulo, e eu atendo outros estados. Então, hoje, com essa questão do virtual, a gente consegue não ter que ficar dentro do avião toda hora, faço muita reunião em vídeo, com as diretorias, presidentes e tal. Você cuida do marketing, publicidade. Da campanha da publicidade. Faço o lançamento dos empreendimentos. Então, as minhas equipes, elas fazem o voo na região onde vai ser lançado o empreendimento. Eu faço esse filme e faço também relacionamento com os clientes internamente, para que a engenharia converse com os clientes. Então, eu lancei uma boneca virtual para cada construtora. Eu sou a dubladora, inclusive, de várias vozes, que eu já fiz 15 vozes numa série de dublagem de TV, né, argentina. E aí eu uso muitas vezes a Cris, ela acaba entrando em alguma locução quando é feminina, ou dublagem, que também é minha área, e além de apresentadora, mas eu sou a executiva, que tem meu banco de locutores, meu banco de equipe de gravações, de externas, de drone e tudo mais. E aí eu também virei coach do presidente da Honda, uma época em Manaus. Eu fui muito para Manaus, Belém, eu fui pela construção civil, assessorando esses executivos, mas uma pecinha escondida no bastidor, porque ele vinha para o Brasil falar com os executivos e o inglês dele, ele precisava de um respaldo, revisar o discurso, fazer esse ensaio desse discurso para jogar para a América Latina. E também usando o meu recursos de atriz, de coach, fiz treinamento para a América Latina, para a Honda, com as diretorias e gerências de exemplo de excelência de atendimento. Então, fazer situações, tudo em espanhol. Então, eu uso muitos idiomas, não só para o cinema, mas uso para o meu próprio trabalho, para os executivos. Também sou coach, às vezes, de algum político ou executivo que precisa fazer uma viagem internacional, para eu dar um apoio de bastidor na conversação do inglês. Você está morando onde? Então, agora vem a pergunta, onde né? Ela mora? Ela mora em São Paulo, ela mora na Baixada Santista e você mora no Guarujá, em Brasília. Não. Eu tenho um apartamento no Guarujá, meu marido acaba usando mais do que eu, porque a gente marca encontro, ele também viaja muito, né? Que ele é diretor de TV também, cuida da parte de engenharia, a parte técnica, então toda hora tá em antena aqui, ali e tal. E a gente tá namorando, depois de 35 anos de casado. A gente está namorando, porque eu ligo para ele, amor, tô chegando de Brasília sábado, você vem me buscar em São Paulo e a gente passa o final de semana em São Paulo? Ah, tá bom. Aí ele vai, encontra comigo, fica no final de semana, a gente sai, janta, namora. Depois, você vai para onde agora? Ah, não, eu vou descer para a Baixada. Você me dá carona? Então me leva para a Baixada que eu vou ficar uma semana lá, reuniões, gravações e tal, que foi o que aconteceu justamente esse final de semana e essa semana. Aí semana que vem eu termino minha agenda toda aqui de negócios, de gravações, volto para Brasília, que aí eu vou para minha equipe de Brasília, porque lá eu tenho um outro estúdio para fazer entrevistas com empresários e políticos, que é um novo projeto deste ano, porque com essas ações sociais eu estou batendo, e todo mundo sabe, né, quem está assistindo, que eu estou batendo tanto em São Paulo quanto em Brasília os meus projetos sociais, porque eu sustentei esses projetos 3 anos com patrocínio de várias empresas para fazer capacitação profissional de mulheres, para dar voz para os projetos sociais todos, educacionais para os nossos jovens, diminuir criminalidade, fortalecer nossas mulheres, né, levantar a autoestima delas para serem uma base familiar, né, firme, forte para direcionar seus filhos, e esse trabalho todo sozinha, com a minha equipe, do meu bolso, com as empresas, com o meu nome, para conseguir patrocínio. Então, agora estou cobrando os governos. Fica meu recado, que eu sempre cobro. Tem que cobrar, tem que cobrar. Nós vamos precisar fazer um outro programa para a Cris contar essa outra parte. Porque não há tempo para mais nada. Não há tempo para mais nada, estamos em televisão, vocês sabem como funciona, é só o tempo de vocês se despedirem. Então, muito obrigada. A gente volta no próximo, né? Nossa, vamos fazer uma série. Vamos fazer uma série. Vamos fazer a episódio 1, episódio 2. Juntar 3 comunicadoras, Cris, realmente foi um grande desafio. Não, mas é muito legal, foi um orgulho. E para mim também, uma honra. Privilégio participar com mulheres assim que fazem acontecer. Eu acho que isso que é bacana, entendeu? Bate, errou, faz de novo, tenta, vai aqui, vai ali. O importante é ser feliz. É isso aí, gente, que programa sensacional.
mulheres fazedoras. Eu adoro essa, parece meio assim, grosseira, mas mulher que bota a mão na massa. Aqui não tem mimimi. Aqui tem resultado. E resultado, a realidade é rei, né, gente? Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Programa No Salto. Oferecimento: Grupo Acta Motors.